Bom dia a todos. Somos alunos do curso de Engenharia Agrícola do campus Tomiaçu. Viemos fazer uma apresentação da disciplina Armazenamento de Produtos Agrícolas, que tem como docente Dr. Arlindo Antunes. O tema da nossa apresentação é Técnicas Avançadas de Armazenamento de Sementes, preservando a qualidade e maximizando a produtividade agrícola. O grupo é composto por Benedito Braz, Bruno Loredo, Cláudio William, Elane Maciel, Marcelo Carvalho e Sheila Pantoja. Importância do armazenamento adequado de semente. Bom, vou iniciar a apresentação fazendo uma pergunta. Qual é a importância do armazenamento correto de sementes? Então, o armazenamento de semente é uma das principais etapas para garantir que sementes de qualidade se tornem frutos de excelência. Isso porque a sua função é preservar as qualidades iniciais do produto, evitando o envelhecimento. Sendo assim, é muito importante que o armazenamento seja realizado em um local apropriado, seco, seguro, bem arejado, ausente de pragas e insetos, e com a umidade do ar compatível com o produto a ser armazenado. O processo de armazenamento de sementes se inicia após a maturidade fisiológica, ainda no campo, mesmo na fase na qual a deterioração também é iniciada. É importante ressaltar que as diferentes etapas da produção de semente devem ser consideradas conjuntamente para a obtenção de um produto de alta qualidade, já que uma influencia diretamente na outra. Somente material de boa qualidade deve ser armazenado. O armazenamento de grãos é importante para que possamos evitar perdas, sendo possível afirmar que se a unidade for baixa, fica mais fácil controlar outros fatores adversos, como doenças e pragas. Irei falar um pouco também sobre o impacto da produtividade agrícola. O armazenamento de sementes inadequado pode impactar a produtividade agrícola de forma significativa, comprometendo a germinação e a qualidade das sementes. No primeiro tópico, temos a perda de qualidade. As sementes podem perder a qualidade se mal armazenadas. Então, repetindo e reforçando, o objetivo do armazenamento de semente é mantê-las em estado viável para que germinem e produzam plantas saudáveis e vigorosas. A longevidade da semente é específica para cada espécie. Como se sabe, as sementes são e é influenciada pelo ambiente durante o desenvolvimento e o manuseio pós-colheita. Ou seja, para a manutenção de altos níveis de qualidade, o adequado armazenamento de sementes é essencial. Ele deve ser considerado desde o ponto de maturidade fisiológica no campo até atingir o período de plantio. Quando se trata do armazenamento de sementes, você deve pensar sobre quais condições as mantêm em seu estado dormente. Alguns dos elementos mais importantes para esse controle estão relacionados ao ambiente. Entre eles, podemos destacar a temperatura, a umidade relativa e a luminosidade. O segundo tópico é o atraso no plantio. O armazenamento inadequado pode atrasar o plantio e danificar a colheita. O armazenamento de forma correta tem como principal objetivo, como já foi citado, a manutenção desses insumos, trazendo longevidade até o plantio da safra seguinte. Então, além de não perder toda uma produção, o armazenamento inadequado também traz outros riscos, como foco de infecção, redução da qualidade do plantio, atrasos no plantio e danos à colheita. E o terceiro e último é a infestação de pragas e doenças. As sementes podem se deteriorar rapidamente e comprometer a próxima safra. A umidade também é fundamental. As sementes mais
resistentes geralmente estão armazenadas em locais onde a umidade do ar é controlada. Então, também temos o tópico, podemos falar do prazo, né, de validade das sementes. É prudente observar o tempo máximo que o material pode ficar guardado. Se passar do prazo, as sementes podem se deteriorar rapidamente e facilmente comprometer a próxima safra, porque há um iminente risco de infestações de pragas e doenças. A questão é que as sementes só podem ser retiradas do local de armazenamento dias antes do início do plantio. Por isso, é recomendado ficar de olho, como, por exemplo, nos problemas na germinação. O armazenamento inadequado compromete a capacidade produtiva da semente e, consequentemente, toda a lavoura será impactada. Preservação da diversidade genética. Também podemos conhecer, é conhecida como guarda de semente. E o que é guarda de semente? A guarda de semente é uma prática essencial para a preservação da diversidade genética das plantas, também conhecida como banco de semente. Essa técnica consiste em armazenar sementes de diferentes espécies vegetais em condições ideais de temperatura e umidade, garantindo sua viabilidade, capacidade de germinação por longo período de tempo. A guarda de semente desempenha um papel fundamental na conservação da biodiversidade e na segurança alimentar. Com o avanço das mudanças climáticas e a degradação dos ecossistemas, muitas espécies vegetais estão em risco de extinção. Ao armazenar semente em bancos de semente, é possível garantir a sobrevivência dessas espécies e a disponibilidade de recursos genéticos para as futuras gerações. Além disso, a guarda de sementes também é importante para a agricultura. As sementes armazenadas podem ser utilizadas para desenvolver novas variedades de plantas mais resistentes a doenças, pragas e condições adversas, contribuindo assim para a sustentabilidade e produtividade do setor agrícola. Bom dia, me chamo Cláudio William e irei falar um pouco sobre os fatores que influenciam a qualidade da semente. Bom, trouxe um texto aqui para introduzir um pouco do assunto. A qualidade das sementes durante o armazenamento é crucial para garantir a viabilidade, o vigor e a capacidade de germinação. Diversos fatores podem influenciar essa qualidade, desde a umidade e a temperatura até a presença de pragas e doenças. Bom, para compreender, né, esses fatores, é essencial para implementar práticas de armazenamento eficazes e preservar o potencial das sementes. Como dois pilares do armazenamento, a gente tem umidade e temperatura, que a umidade, a absorção excessiva de umidade, ela pode levar à germinação prematura ou desenvolvimento de fungos, comprometendo a viabilidade das sementes para sementes ortodoxas. O teor de umidade recomendado é abaixo de 12% de umidade, no caso para armazenamento. E temperaturas elevadas, elas aceleram o metabolismo das sementes, aumentando a taxa de deterioração. Temperaturas abaixo de 15 graus Celsius são recomendadas para armazenamento a longo prazo, com ideais entre 0 graus Celsius e 5 graus Celsius. Bom, a germinação prematura, como eu falei, é um teor de umidade excessiva. Ela pode desencadear essa germinação antes do plantio, tornando as sementes inúteis. E também a alta umidade, ela favorece o desenvolvimento de fungos e podem danificar ou destruir as sementes, além, né, de acelerar as reações químicas que levam à deterioração das sementes. Pode passar. Pragas e doenças, ameaças silenciosas. Pragas, insetos, gorgulhos e carunchos perfuram as sementes, reduzindo o peso e a capacidade de germinação. Roedores também representam uma ameaça, consumindo e contaminando as sementes. Doenças como o fungo aspergillus
E o fungo também penicillium, eles se proliferam em condições de alta umidade e podem produzir micotoxinas, tornando as sementes inadequadas para uso. Medidas de controle: armazenamentos em locais higienizados, o uso de inseticidas e fungicidas e inspeção periódica são cruciais para mitigar os danos causados por pragas. Bom, nessa questão, algumas medidas que a gente apontou aqui de controle, né? Entre elas está a prevenção, que seria implementar medidas preventivas para evitar a entrada de pragas e doenças. Também a inspeção regular, detectar infestações precocemente para evitar o máximo de dano. A gente tem o tratamento adequado, né? Utilizar inseticidas e fungicidas de forma responsável e eficaz. Pode passar. Oxigênio e dióxido de carbono, equilíbrio atmosférico. Bom, o oxigênio, quanto maior a disponibilidade de oxigênio, maior a taxa metabólica da semente, o que pode acelerar a deterioração da mesma. Dióxido de carbono, o aumento de concentração de CO2, ele pode inibir o desenvolvimento de insetos e retardar a respiração das sementes. Pode passar. O papel atmosférico da atmosfera controlada. Bom, a nossa atmosfera normal ela tem cerca de uma concentração de 21% de oxigênio e a concentração de oxigênio adequada para o armazenamento de sementes, né, é abaixo de 1%. Tem que ser menor que 1% de oxigênio justamente para evitar aqueles fatores citados anteriormente. E uma taxa de CO2 maior que 20%. Aqui a gente encontra mais uma medida, né, para controlar as pragas e doenças, que seria o aumento de concentração de CO2 para inibir esses insetos. Bom dia, me chamo Bruno Loredo e vou estar falando sobre técnicas tradicionais de armazenamento de sementes. Bom, a gente sabe que as sementes são também uma das bases da agricultura. E como a gente vem falando ao longo da apresentação, elas precisam ser bem armazenadas para garantir qualidade e viabilidade ao longo do tempo, né? E desde tempos antigos, agricultores eles utilizam técnicas tradicionais para conservar suas sementes. Técnicas essas que foram aprimoradas ao longo do tempo, das gerações. Porém, o armazenamento inadequado, ele ainda causa perdas significativas devido à deterioração, infestação por pragas, fungos, o que ocasionalmente prejudica a produtividade em si. Vamos abordar aqui alguns dos principais métodos tradicionais de armazenamento de sementes, dando destaque à secagem, ao uso de silos, armazéns convencionais, destacar algumas vantagens e algumas desvantagens também. Mas antes da gente entrar nessa parte dos exemplos, é fundamental a gente entender os fundamentos da secagem de semente. E falando de secagem de semente, um ponto principal que a gente não pode deixar de falar é o teor de umidade. Tá? É algo que precisa ser bem controlado, pois o excesso da umidade ele favorece o crescimento de fungos e bactérias, além de acelerar a deterioração. Cada tipo de semente exige um nível ideal de umidade. O exemplo que eu trouxe do milho, esse valor tem que estar abaixo de 13%. Enquanto em leguminosas, por exemplo, o feijão, deve ser entre 10% e 12% para garantir um armazenamento seguro. É um ponto que, se a secagem não for feita corretamente, a germinação das sementes pode ser comprometida. Reduz a taxa de emergência no campo. Além disso, nem muito para menos, nem muito para mais, né? Umidade excessiva ela pode favorecer a proliferação de fungos. O fungo em questão que eu trouxe, por exemplo, é o Flavus. Produz aflatoxinas em sementes mal secas. É responsável por produção de aflatoxinas, né? É uma substância tóxica para humanos e animais. Então, dessa forma a gente vê e entende que a secagem correta é essencial. Como primeiro método tradicional que eu trouxe aqui, eu trouxe alguns,
eu destaco a secagem ao solo. É um dos métodos mais utilizados, especialmente por pequenos produtores, devido à sua simplicidade e baixo custo. É um processo que consiste em espalhar as sementes em superfícies planas, como em terreiros, lonas ou até mesmo superfícies de concreto, como na imagem, permitindo que a umidade evapore com a exposição ao sol. Entre as vantagens, destaco principalmente o fato de utilizar energia solar, né? Que é gratuita, sustentável. Porém, como desvantagem, né, é essa dependência do clima, em primeiro lugar. É inviável em períodos de chuva ou alta umidade. E essa alta exposição é um problema maior também, porque há risco de contaminação por poeira, pragas e animais. E para minimizar esses problemas, é fundamental revolver semente regularmente, algo que na imagem representa. E à noite cobri-las para evitar a reabsorção de umidade. Outros exemplos aqui que eu trouxe são os girais e os paióis. Os girais, eles são estruturas elevadas que melhoram a ventilação e evitam o contato com o solo. Eles são muito comuns em comunidades indígenas e ribeirinhas, né, que são essas plataformas de madeira suspensas que impedem o contato direto das sementes com o solo. Protege da umidade de pragas. Já os paióis, eles são utilizados principalmente no sul do Brasil. São estruturas ventiladas, feitas de madeira, que ajudam na secagem, perdão, e na proteção contra a umidade extrema, umidade excessiva. São essas espécies de casas levantadas ou fechadas. Nada mais nada menos que um local fechado. O uso dessas estruturas, elas garantem uma secagem mais uniforme e segura, reduz as perdas de qualidade das sementes durante o armazenamento também. Indo um pouco mais para o técnico e o mais atual, né, que são os silos convencionais, de parte de alguns princípios, né, principalmente no quesito de evolução, construção, né, onde a vedação é um ponto crucial para evitar a entrada de umidade e pragas, né. Então a gente vai ter três principais modelos aí: metálico, em construção metálica, em construção de madeira e alvenaria, né. Então eles são amplamente utilizados para conservar sementes por períodos mais longos e são projetados para manter as condições controladas de temperatura e umidade. O principal objetivo dessas estruturas é evitar que a umidade externa ou a praga entre em contato com as sementes armazenadas. Uma das principais preocupações no uso de silo é garantir a vedação adequada, pois qualquer falha pode comprometer todo o lote das sementes. Além disso, a manutenção preventiva é outro ponto. E o monitoramento interno são fundamentais também, principalmente para evitar perdas. Um dos princípios, um dos pontos a destacar também sobre os silos convencionais é a questão da aeração, que pode ser natural ou forçada para controlar a umidade e temperatura. Bom, dentro dos silos, o controle da temperatura e umidade é essencial. Então, para isso, utilizamos dois conceitos importantes: a aeração e a termometria, que a gente vai falar no próximo slide. A aeração, ela consiste na ventilação do silo, podendo ser natural ou forçado. O objetivo é evitar que a umidade interna ela se acumule e cause a deterioração das sementes. Já a termometria, ela envolve o monitoramento da temperatura interna do silo. Sensores de temperatura, eles ajudam a detectar pontos de superaquecimento, que podem indicar problemas no armazenamento. A combinação desses dois fatores torna o armazenamento mais seguro e eficiente, evitando os prejuízos ao produtor. Então, a gente vê que o combo, essa combinação de sensores, eles auxiliam muito na determinação de manter o objetivo de eficiência e de comprometimento contra a qualidade das sementes.
Falando agora dos armazéns e citando boas práticas, né, em relação aos armazéns, é, eles são uma alternativa viável, né? São alternativas viáveis, especialmente para pequenos e médios produtores. Porém, para que o armazenamento ele seja eficiente, é necessário seguir algumas boas práticas. A primeira delas é a limpeza. Antes de armazenar novas sementes, é importantíssimo para evitar o acúmulo de resíduos que possam atrair pragas. Também é importante organizar os lotes, tá? De forma que haja espaço suficiente para a ventilação. Então, você não pode colocar lotes, como na imagem, tão próximos. Você tem que deixar um espaço para ventilação, tá bom? Outro ponto é o controle da umidade e da temperatura, que precisa ser realizado regularmente com instrumentos, como, por exemplo, higrômetros e termômetros. Isso garante que as sementes se mantenham em boas condições. Falando de monitoramento e controle de pragas, trouxe a imagem de algumas pragas que se dá por excesso de umidade ou por algum erro no princípio de limpeza, por exemplo. Para minimizar esses problemas, tá, é necessário adotar medidas preventivas. Prevenir é melhor do que remediar. Então, preventivas como o uso de barreiras físicas, embalagens existentes e substâncias naturais repelentes é importante porque uma das principais ameaças ao armazenamento de sementes são as pragas e os micro-organismos que podem comprometer sua qualidade. Em alguns casos, o uso de formigação, inseticidas, pode ser necessário, mas deve ser feito com muito cuidado para evitar a contaminação das sementes. Então, o ideal é monitorar constantemente os estoques e identificar qualquer sinal de infestação precocemente, porque para poder evitar, né, perda significativa para o produtor. É melhor os métodos preventivos, como o gráfico que eu trouxe, é melhor seguir do que o defensivo, porque geralmente o defensivo ele incube a perda em produtividade de alguma forma. Então, como método preventivo, pedir a entrada de pragas e reduzir a condição favorável à infestação, a gente vai ter vantagens, né? Não utiliza químicos, é seguro para o meio ambiente e ocasionalmente para nós, né? Ocasionalmente para a semente, né? Para o grão. E um método defensivo ele já vai abrir mão disso e vai ser muito químico, né? Ter alta eficácia, mas provavelmente vai prejudicar de alguma forma o lote, aquilo já guardado, né? Então você pode ter perda de produtividade, assim. Vai se tornar tóxico de alguma forma, devido ao uso do produto químico. Visto tudo isso, né, a gente vê que apesar da eficácia das técnicas tradicionais de armazenamento, há desafios a serem superados. Então, o avanço da tecnologia ele trouxe novas soluções que podem ser combinadas com métodos convencionais, né, como, por exemplo, a integração de sensores de umidade, temperatura, por exemplo, que permite um monitoramento mais preciso, que reduz desperdícios. Além disso, políticas públicas, incentivos para pequenos produtores, né, são outro ponto aí essencial que vem garantindo, que pode garantir que essas técnicas continuem sendo aplicadas e aprimoradas. Então, preservar esse conhecimento é fundamental, não deixa de ser fundamental, pois ele representa não apenas uma técnica agrícola, mas também um legado cultural. A gente pode afirmar que as técnicas tradicionais de armazenamento desempenham um papel essencial na agricultura e na preservação da biodiversidade. Só que a gente não pode esquecer que o melhor seria não esquecer ou deixar de usar, mas combinar. A combinação dessas técnicas com novas tecnologias, elas podem tornar o armazenamento mais eficiente e sustentável, visto que técnicas tradicionais a gente já via que funcionava bem, só não tinha uma eficiência tão alta,
Então, combinar é a ideia ideal. Então, é fundamental que essas práticas elas sejam valorizadas e transmitidas para as próximas gerações, garantindo um sistema produtivo e resiliente. Bom dia. Dando continuidade à apresentação, vou falar um pouco de tecnologias modernas de armazenamento. Como falado anteriormente, o armazenamento adequado de sementes é essencial para garantir a sua previsão, qualidade fisiológica e a capacidade de germinação ao longo do tempo. E para evitar esses problemas, diversas tecnologias modernas têm sido utilizadas para manter a integridade das sementes e preservar suas previsões. Pode passar. As principais técnicas de armazenamento. Eu trouxe para vocês a atmosfera controlada e modificada, refrigeração e congelamento e o uso de embalagem hermeticamente seladas. Pode passar. Atmosfera controlada e modificada. Nada mais é que a redução do oxigênio e o aumento de dióxido de carbono e nitrogênio na atmosfera, que retarda a oxidação e reduz a respiração das sensações. Diminui a variação de fungos e pragas, pois um ambiente com baixa concentração de oxigênio dificulta a proliferação de micro-organismos e insetos. Preserva as sementes por mais tempo, ou seja, mantendo o potencial germinativo da semente por mais tempo. Pode passar. Temos também a refrigeração e o congelamento. A refrigeração, que reduz a atividade metabólica das sementes, o que ela ocasiona? Ela reduz a taxa de respiração da semente, ou seja, ela retarda o envelhecimento, controla a umidade relativa do ar, evitando condições de proliferação de fungos. Aumenta a longevidade das sementes, sendo amplamente usadas em bancos de germoplasma, evitando a perda de viabilidade prematura, especialmente em sementes com altos teores de óleo, como girassol e soja. Temos também o congelamento, que é utilizado para armazenamento de sementes a longo prazo, principalmente em banco de germoplasma e centros de pesquisa. Dependendo da espécie e temperatura de congelamento, ela pode variar, né? É usado menos 18 graus Celsius a menos 192 graus Celsius. Em congelamento convencional, utiliza-se a temperatura de menos 18 graus Celsius a menos 25 graus Celsius, que é usado para sementes de culturas comerciais, armazenadas por décadas, ou seja, culturas como milho, soja, arroz. E existe também a criopreservação, que mantém sementes por centenas de anos. É uma técnica avançada para a preservação de sementes raras e de espécies ameaçadas de extinção, o que reduz quase por total a atividade metabólica, permitindo que a semente se mantenha sua viabilidade por centenas de anos. Aqui do lado temos o banco de armazenamento, que fica localizado na Noruega, que utiliza o congelamento profundo para preservar variedades agrícolas essenciais para o futuro da agricultura global. Pode passar. Também temos as embalagens hermeticamente seladas. As embalagens hermeticamente seladas desempenham um papel fundamental na conservação das sementes, pois impede a troca de gases e umidade com o ambiente externo. O uso de embalagens adequadas evita a deterioração de sementes causada por oxidação, proliferação de micro-organismos e variações de umidade, que mantém a qualidade fisiológica das sementes. Pode passar. Esse tipo de embalagem, ela cria uma barreira contra a umidade, mantendo as sementes secas
e reduzindo a chance de degradação. Proteção contra pragas e micro-organismos, evitando oscilações de temperatura e umidade e preservando a qualidade fisiológica das sementes, como eu falei anteriormente. Eu trouxe para vocês alguns tipos de embalagem utilizadas, como sacarias metalizadas. Temos aqui do lado uma foto que representa esse tipo de embalagem, que ela oferece proteção contra umidade e luz. Temos plásticos de alta barreira, utilizado para evitar a entrada de gases e umidade. Temos os frascos de vidros herméticos, que são usados em bancos de sementes, como na Noruega, né? Para armazenamento a longo prazo, né? E temos as embalagens a vácuo, que reduzem a presença de oxigênio, minimizando a oxidação das sementes. Bom dia, me chamo Benedito Braz e eu vou falar sobre o manejo integrado de pragas e doenças no armazenamento. Bem, o manejo integrado de pragas e doenças trata-se de um conjunto de estratégias para garantir a conservação da qualidade de produtos agrícolas e evitar perdas, priorizando métodos sustentáveis e menos prejudiciais ao meio ambiente. Pode passar. Bom, para a Lorine, 2014, uma das soluções para o problema de perdas ocasionadas por pragas em armazéns é o manejo integrado de pragas na unidade armazenadora de grãos. Esse processo consiste em uma série de medidas que devem ser adotadas pelos armazenadores para evitar danos causados por pragas. Essa técnica está classificada em 10 etapas, tais como, vou falar de cada etapa. A primeira etapa é a mudança de comportamento dos armazenadores. Essa etapa é, na verdade, a fase inicial e mais importante de todo o processo no qual todas as pessoas responsáveis têm de estar envolvidas. Nessa fase, o alvo é conscientizar sobre a importância de pragas no armazenamento e danos diretos e indiretos que é da unidade armazenadora de grãos. Esta deve ser conhecida em todos os detalhes por operadores e administradores, desde a chegada do produto, a recepção, até a expedição após o período de armazenamento. Nessa fase, devem também ser levantado um histórico de manejo de pragas na unidade armazenadora, nos anos anteriores, identificando problemas repassados. Terceira etapa, medidas de limpeza e higienização da unidade armazenadora. O uso adequado dessas medidas definirá o maior sucesso da meta preconizada e a eliminação total de focos de infestação dentro da unidade, como resíduos de grãos, poeiras, sobras de classificação, sobras de grãos e etc. Permitirá o armazenamento sadio. Após essa limpeza, o tratamento periódico de toda a estrutura armazenadora com inseticidas, protetores de longa duração, é uma necessidade para evitar reinfestação de insetos nesses armazéns. Quarta etapa, correta identificação de pragas. As pragas que atacam os diferentes tipos de grãos devem estar identificadas taxonomicamente, pois dessa identificação dependerão as medidas de controle a ser tomadas e a consequente potencialidade de destruição dos grãos. As pragas de grãos armazenados podem ser divididas em 2 grupos, de maior importância econômica, que são besouros e traças. No primeiro grupo, as espécies que causam maior prejuízo são R. dominica, S. oryzae, S. zea+, e T. castanho. E no segundo, a S. carelala e a traça de maior importância. Quinta etapa, o conhecimento de resistência das pragas aos inseticidas químicos. A resistência de pragas aos produtos químicos é uma realidade.
comum no mundo todo e cada vez mais deve ser considerada de forma consciente por todos os envolvidos no processo, uma vez que pode inviabilizar o uso de alguns produtos químicos disponíveis no mercado e provocar perdas de elevados investimentos de capital para a consecução dessas ações. Sexta etapa, potencial de destruição a cada espécie de praga. O verdadeiro dano é a consequente capacidade de destruição da massa de grãos por cada espécie praga, que deve ser perfeitamente entendido, pois determina a viabilidade e comercialização desses grãos armazenados. Sétima etapa, proteção dos grãos com inseticidas. Depois de limpos e secos, e se houver armazenamento por períodos longos, os grãos devem ser tratados preventivamente com inseticidas protetores, de origem química ou natural. Oitava etapa, tratamento curativo. Sempre que houver presença de pragas na massa de grãos e sementes, deve-se fazer expurgo, usando produto à base de fosfina. Nona etapa, monitoramento da massa de grãos. Uma vez armazenados, os grãos devem ser monitorados durante todo o período em que permanecerem estocados. Décima e última etapa, o gerenciamento da unidade armazenadora. Todas essas medidas devem ser tomadas através de atitudes gerenciais durante a permanência de grãos no armazém, e não somente durante o recebimento do produto, permitindo, dessa forma, que todos os procedimentos interajam no processo e garantindo melhor qualidade de grão para comercialização e consumo. Pode passar. O controle biológico. O controle biológico ele é fundamental para o armazenamento de grãos, pois utiliza inimigos naturais de pragas como fungos e insetos, benéficos, reduzindo a necessidade de pesticidas químicos, preservando a qualidade de grãos e promovendo práticas mais sustentáveis, o que contribui para a segurança alimentar e ambiental, além de ser uma solução econômica a longo prazo. Costa et al. 2012 e Oliveira et al. 2020. Na questão do controle biológico, né, muitos autores eles têm um cuidado muito grande quando se trata de falar a respeito desse tipo de controle biológico, principalmente na questão do armazenamento de grãos ou sementes, né? Porque, nesse caso, aquele inseto, um exemplo aqui na figura joaninha, né, que é muito usado em lavoura, na questão de armazenamento em armazéns, né, para proteger ali o grão, para proteger a semente, eles têm aquele cuidado porque isso pode combater ali uma determinada praga, mas, ao mesmo tempo, aquele predador ele pode também se tornar uma praga dentro do armazém. Então, eles têm esse máximo de cuidado na questão do controle biológico. E, se a gente for observar, são poucos os autores que vão tratar desse assunto e que vão defender, né, o uso de controle biológico dentro de armazéns para sementes ou grãos. Pode passar. O uso de inseticidas e fungicidas. O uso de inseticidas e fungicidas seguros é uma parte crucial do manejo integrado de doenças e pragas, pois visa proteger as culturas, os agricultores e o meio ambiente. Para quem não sabe, o Brasil, né, pela sua diversidade e extensão de cultivos, é hoje o quarto consumidor mundial de agrotóxicos, levando-se em conta apenas o volume de vendas, e o primeiro da América Latina, onde responde por 50% do consumo. Isso faz com que os riscos e os números de casos de intoxicações também sejam significativos. Isso aí foi uma frase, né, de Kowalski, 2011. E essa afirmação ela é muito preocupante. Por quê? Porque mostra os perigos que ocorrem no campo, não só no campo, como também nos armazéns, quando se trata do uso de inseticidas, né? Então, para isso, tem se buscado alternativas para minimizar os impactos ambientais, como o uso correto de inseticidas e fungicidas seguros para proteger a saúde humana, o meio ambiente e a qualidade dos alimentos. É importante selecionar produtos registrados e regulamentados
aplicá-los com equipamentos adequados e seguir rigorosamente as instruções do fabricante quanto à dosagem, o modo de uso e a armazenagem apropriada dos produtos em locais ventilados e longe de fontes de contaminação também é fundamental. E com isso a gente tem a nossa conclusão de que o armazenamento adequado de sementes é fundamental para garantir a viabilidade e o vigor das sementes, afetando diretamente o sucesso das colheitas. A adoção de práticas sustentáveis, como a gestão integrada de pragas e o controle biológico, é crucial para minimizar a dependência de produtos químicos e proteger a saúde humana, o meio ambiente e a qualidade dos alimentos. Essa foi a nossa conclusão, as nossas referências, e obrigado pela atenção.